Olá, todo mundo! Eu sou o Vivi da Viola Eu sou Cláudia Reis. e hoje a gente está aqui para o nosso último programa do ano, né, Cláudia? O último do ano. E a gente hoje vai falar de religiosidade. Religiosidade não deixa de ser diversidade, né, Cláudia? As várias formas, né, da gente vivenciar a espiritualidade, né? É isso. E aí a gente vai apresentar agora os nossos convidados. Estamos aqui com Mônica Zimpel. Estamos aqui com Rubem Garcia Gregório Pereira de Queiroz. Então vamos lá. Quiserem dar um oizinho, Mônica, Rubem, Gregório. Bom dia, né, pessoal? Bom dia, todo mundo. E vamos Bom lá, dia. mais um TV Entrevista. Vamos lá, Claudita? Vamos lá. Já vamos atacar? Ataca tu, ataca a Vivi. Eu queria que os nossos convidados eles pudessem brevemente se apresentar. Antes de apresentar, eu vou colocar o logo, porque nós somos chiques. Vocês estão achando? A gente tem logo, tá? A gente tem entrada. Vamos lá, pessoal. TV Urban, musicoterapia no Brasil. E aqui vamos. Muito bem, agora vamos. Vai lá, Claudita. Queria pedir para a Mônica começar se apresentando para nós. Então, sou Mônica Deizimpel, sou musicoterapeuta há 27 anos. E antes de ser musicoterapeuta, eu fiz mais 4 graduações, e uma delas foi Educação Cristã, ali na Faculdade de Teologia, aí no Rio Grande do Sul. E por causa desse curso, acabei tendo a oportunidade ali nos anos 80 de trabalhar com educação cristã, com educação religiosa, na verdade, nas escolas do meu estado, onde eu trabalhei muito com interconfessionalidade e interdisciplinariedade. Foi muito bacana e hoje é um prazer estar com todos aqui para falar sobre esse tema, sobre a musicoterapia e a religiosidade. Gratidão, Mônica. Gregório? Bom, minha graduação, eu sou arquiteto, nunca atuei, sempre atuei como astrólogo, sou um espiritualista desde sempre. Em 98, depois de 2000, fiz 2 especializações em musicoterapia. Atuo na área, pesquisando, escrevendo, e às vezes até clinicamente, mas não é meu ponto central dentro da musicoterapia. E do ano 2008 para cá, eu entrei para a Umbanda, virei da Umbanda, também do Candomblé. E isso traz uma certa fama, né? Num ambiente, em qualquer ambiente, né? Ah, você é do Candomblé, você é da Umbanda, né? E aí me chamaram aqui. E aqui estamos nós. Estamos nós. Obrigada, Gregório. Rubem? Boa tarde, então, a todos. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Gregório, Vivi, Cláudia. Eu sou Rubem Garcia, conhecido no meio xamânico como Urso da Montanha, né? Sou estudante de musicoterapia, me coloco aqui como aprendiz desses mestres todos, né? Sou terapeuta reikiano, terapeuta tântrico, né? Atuo na condução de meditações guiadas com tambor xamânico. Minha atuação é bem centrada sempre nesse resgate de corporidade, né? Do sentimento e da conexão com o sagrado, né? Porque o xamanismo ele é um caminho integrativo, ele é um caminho que abrange todas as visões, né? Eu cheguei a esse caminho através da teosofia, que é uma escola filosófica fundada por Helena Petrovna Blavatsky, né, lá no século XIX, que buscava
enxergar a conexão original com o sagrado através do estudo de todas as cosmovisões, né? E o xamanismo, ele é mais ou menos os resgates dessas visões originárias, né? E a gente atua, não é, nesse universo, né? Com trabalhos com as plantas de poder, com os cantos sagrados, com essas coisas, né? Mas sempre buscando essa relação integrativa e inclusiva da Umbanda, do cristianismo, do evangelho, de todas as cosmovisões, né? É um espiritualismo bem abrangente. Obrigada, Rubem. Queres começar, Vivi? Vamos lá, já quero começar. Eu queria conversar já sobre uma frase da Mônica, mas eu gostaria também que depois Rubem e Gregório falassem a respeito. Uma educação cristã. E por que não, assim, sei lá, uma musicoterapia cristã, talvez? Outro dia a gente, por acaso, discutiu isso, né, Mônica? A musicoterapia dentro das instituições religiosas, etc. Na sua visão, a educação cristã seria uma educação diferente de uma educação, basicamente, uma educação laica? Sim, porque é claro que a educação cristã ela vai se basear em livros específicos, né, no livro que é sagrado para os cristãos, vai se basear no estudo, no aprofundamento disso, né, que vem aí de milhares de anos com esses registros escritos, e a educação cristã, ela influenciou, a gente sabe, né, aqui o Ocidente. A música, por exemplo, boa parte do aprendizado musical que nós temos no Brasil e em tantos países, ela vem desse esmero, dessa dedicação ao ensino da música para aqueles que não têm acesso ao estudo da música em ensino privado, por exemplo. Então, certamente, onde existe eu falo, como eu fiz a minha formação né, do cristianismo, então, onde havia uma igreja, junto tinha escola e junto tinha cemitério, né? Porque do começo ao final da vida, a espiritualidade, a educação e esse suporte para o final da vida, elas estão todas muito juntas, elas não ficam assim estanques e nem separadas. E é por isso que existem muitas e muitas escolas, universidades que têm essa ênfase, né, ligado ao pensamento, ao modo de viver, que é o modo de viver cristão, né, que tem seus princípios, seus fundamentos, suas bases muito bem firmadas, né, algumas até na prática, a gente sabe, a história nos diz, né, os exageros, os massacres e tantas outras coisas do desvio do ensino primordial, daquele que trouxe, né, a referência, que é Jesus Cristo. Aí, entre os cristãos, a gente brinca com essa frase que é muito séria, que a gente diz que não sabemos se Jesus Cristo voltasse à Terra hoje, se ele seria cristão, né? Tamanho o desvio que a gente vai percebendo entre os cristãos. Então, isso é um motivo de tristeza para nós, mas, sem sombra de dúvida, a educação cristã, ela tem a sua marca, ela tem a sua forma de ser, de uma qualidade diferente, né? Como tem se apresentado ainda hoje. Mônica, a gente poderia trazer características comuns da música cristã ou da forma de fazer música dos povos cristãos? A gente teria alguma coisa desse tipo? Eu não tenho, não existe, eu imagino, né? Eu penso, meu pensamento, de que não existe uma forma cristã de fazer a música. A gente brinca que o dó é dó, então, não tem o dó cristão, o dó da Umbanda, né? Não tem, o dó é dó, né? E a gente sabe que o cristianismo mesmo, ele começou com a grande maioria de pessoas escravizadas na sua época, né? Então, ele
é nesse lugar. Depois a gente tem, pela história, a gente vê essa imposição da religião e todo o estrangulamento que acontece para que as pessoas tenham que engolir isso, né? E isso é muito ruim. Aí é a religiosidade que eu falo, né? Não é a religião, porque a religião, ela quer nos religar com Deus, mas a religiosidade coloca uma ênfase em práticas, em rotinas, que, na verdade, aquela rotina, aquela prática, aquele amuleto, aquela pessoa, aquele poder vira o Deus. E isso é um lugar muito perigoso, principalmente quando nós falamos de autoridades, de política e de todas as questões. Então, os cristãos, eles oram pelos seus políticos, oram pelas suas autoridades, mas nós sabemos do perigo desse casamento sempre, né? Porque essa religação das pessoas com Deus, ninguém pode fazer isso, né? Isso é uma coisa de Deus, né? É com Ele não precisa da nossa ajuda para fazer isso. E existe um texto bíblico que diz, não por força nem por violência, mas por meu espírito. E é nisso que eu acredito, né? É isso que eu penso. Então, realmente eu esqueci o começo da sua pergunta. Chegar com isso. Sobre a música, não, mas tudo bem, era sobre a música. Então, como o cristianismo surge nesses lugares todos, né? Então, a música dos escravos, a música daquela época, tudo cabe, tudo entra, né? Porque não é a música, ela não é sagrada. A música, a gente diz que ela é uma graça comum. Deus nos deu a todos, né? Então, nós vamos fazer dela que vai tornar isso que possa ajudar a pessoa espiritualmente ou não, né? Vamos ver. A gente vai sair do Mato Grosso agora e subir lá para o Nordeste, ou então talvez ficar em São Grosso Paulo. Do Sul. Do Sul, desculpa. Mato Grosso é a Carmen, você é do Mato Grosso do Sul. E aí, quem fala agora a respeito da música, a musicalidade e a religião? Pode ser, Gregório? Gregório está com cara... Bom. Não, a cara era oposta, mas pode ser. Então, manda... Eu não pensaria numa música tipicamente umbandista ou candomblezeira. Até porque, se a gente for olhar a música utilizada nesses ritos, ela é muito parecida com a música popular brasileira, laica. Tem diferença, né? Inclusive tem melodias transpostas e utilizadas com outra letra. A letra pode ser diferente, mas a música, efetivamente, ou seja, os tons musicais, são os mesmos. Tem ponto de incorporação que é de música infantil, Marcha Soldado, Cabeça de Papel, com outra letra, é uma música que se usa para incorporação na Umbanda. Quer dizer, a música, ela, me parece, não se restringe a uma linha religiosa ou outra. Agora, outra coisa é a nossa... Eu uso a palavra diferente, viu, Mônica? Eu uso religiosidade para aquele, digamos, instinto humano, não é bem instinto, mas, enfim, aquele aspecto do humano que busca a religação. Você usa a religião para isso. A gente usa a palavra de diferente, mas é o que você chama de religião, eu vou chamar de religiosidade. Eu acho que a nossa religiosidade ela tem uma passagem natural pela música, ou com a música. Eu nunca vi um rito religioso, de onde quer que fosse, que não tivesse música. E eu fico catando isso, eu fico procurando isso em bibliografia. Geograficamente não dá para correr mundo, tem mais o que fazer. Mas em bibliografia, sim, e não tem. Eu não conheço registro de uma prática religiosa que não tenha junto uma prática musical. O que não quer dizer que a música seja religiosa sempre. A gente conhece músicas que de religioso tem bem pouco, inclusive. As pessoas num baile assim não usam propriamente a música para se religarem com Deus.
Talvez com o corpo do vizinho, ou da vizinha, sim, é o tipo de religação. Mas, de alguma maneira, música e religião, ou religiosidade, têm afinidades. Eu diria, o nosso espírito religioso, espírito não é uma boa palavra, a nossa disposição religiosa, ela se serve muito da música. Se a gente for olhar o Victor Zuckerkandel, ele diz, né, a música é uma coisa, seja lá o que ela for, que não está nem no campo objetivo, nem no campo subjetivo, ela está num campo intermediador entre planos. De fato, a religião é querer ir para um plano além do plano físico ou subjetivo, né? Aliás, essa é uma separação que eu acho importante. As pessoas usam o espírito humano para coisas que de espiritual mesmo não tem nada, né? O espírito de coragem. Não estamos falando de espiritualidade, estamos falando de disposição de coragem. Então, o uso da palavra espiritual, quando a gente quer usar ela tecnicamente, eu acho que a gente precisaria definir muito melhor do que isso é feito não só dentro da musicoterapia, mas da ciência em geral. É isso aí. E aí, Rubem, vamos agora subir mais um pouquinho no Brasil? Então, a visão música e espiritualidade, né, é uma união pré-histórica, né? Vários livros de história da música falam que o começo da expressão musical é ligado a esse começo da relação espiritual, da relação do culto ao sol nos povos antigos, né, pré-históricos, o culto dos elementos, da natureza e danças que foram surgindo, né? Toda essa relação de corporidade. A música, eu acho que ela é um instrumento, ela é um meio, né, de ligação deste corpo com o corpo espiritual, com o corpo etéreo, esse mistério que recebe vários nomes, né? Eu até, assim, pontuando uma coisa que o Gregório falou, né? A relação com o corpo é uma coisa que é meio que relegada a um plano menos importante espiritualmente na nossa visão ocidental, né? Mas se nós olharmos para a maioria das culturas orientais, o corpo é o grande templo, né, de adoração desse sagrado. Então, toda música, por ter efeito e ser feita nesse templo, ela realmente mexe com alguma coisa do sagrado. Eu acho que na musicoterapia, em que nós usamos a música como via de acesso ao outro, reconhecer isso eu acho uma coisa bacana, né? Porque é você reconhecer a música além dos seus preconceitos, dos seus gostos pessoais, né? E reconhecer que, nesse momento, ela é uma via de acesso àquele outro ser que, na visão espiritual, é sagrado, né? Posso completar uma coisinha? Por favor. Na linha do Rubens. Não só música se encontra em todos os ritos religiosos que eu conheço, mas o corpo em ação. O catolicismo, o cristianismo original, eu não sei muito bem como é, mas o catolicismo que a gente aprende nas igrejas, ou eu aprendi no meu catecismo, etc., usa o corpo às avessas. É uma espécie de negação do corpo, seja no sentido moral, seja no sentido de pequenas ou grandes privações, também é o uso do corpo. Mas em outras linhas religiosas que eu vejo, no Oriente com toda certeza, mas também no Oriente Médio, na África, nos povos originários de todas as Américas. De todas as Américas, da Austrália também, da Oceania. Né? O corpo entra na dança religiosa especificamente. Uhum. Por que raios a gente foi cair numa linha religiosa em que o corpo é tratado desta outra maneira? Não sei explicar. Você soma, quando
isso acontece muito quando você soma esse cristianismo primitivo com o patriarcado romano, né? Bem, pode ser. Historicamente, assim, eu coloco mais ou menos nesse momento em que o patriarcado romano Até para a história da música. assume, né, a fé cristã, que muita coisa começa a ser... Até para a história da música mudou, o patriarcado romano. Foi a partir daí. Até os quartos de oitavas de tons caíram aí. Porque antes eles louvavam, até era cristã, né? Era cristã de antes da quebra do Império Romano, era isso, né? Era com quartos e oitavas de tons. Penso eu. Sim, é verdade. E é tão bonito de ver, né? Como aquilo que é indomável, né? Esse corpo, como muito bem o Rubem falou, né? O nosso corpo, ele é sagrado, né? Ele é o lugar onde o espírito, o nosso espírito mora, né? Então, ele realmente é sagrado. E a gente vai percebendo, né, nos movimentos, eu chamo até movimento de libertação mesmo, onde esse corpo também, né, dentro do cristianismo, também já dança, também coreografa, também celebra de uma forma muito mais intensa do que essa contida, né, essa alegria que não pode se manifestar, essa tristeza também que não pode se manifestar. Então, a gente vai percebendo essas tantas evoluções que foram acontecendo no Brasil. Eu escutei um teólogo falando há um tempo atrás, né, que nós fomos um país de início católico, passamos a ser protestantes, e aí evoluímos para uma questão pentecostal, e agora já estamos no neopentecostal. Então, é uma loucura isso, né, para todos nós, e junto disso, né, todo esse sincretismo religioso que acontece no nosso país, em outros também. Então, tem muita coisa para a gente peneirar aí, mas uma das coisas bonitas que eu vejo, que eu venho percebendo nos movimentos, né, do cristianismo, é justamente isso. O corpo inteiro pode participar dessa celebração, né? Porque é uma plenitude quando você está nesse movimento ligado à sua espiritualidade. Poder viver isso dessa forma, né? É algo que realmente é libertador. No xamanismo, nós trabalhamos muito com os estados de consciência ampliada, né? E na definição de Terence McKenna, que é um grande pesquisador dos psicodélicos dos anos 60, né? Ele é um etnobotânico americano, né? Ele fala que o estado de consciência ampliado é essa experimentação do êxtase que no culto evangélico você obtém através do louvor, né? Eu já tive a oportunidade de participar de alguns e ver a pessoa atingindo esse êxtase em que a consciência banal é ampliada e você passa a ter percepções maiores, né? E se você vai para um ritual de umbanda, de candomblé, o próprio fato da incorporação é um resultado de um êxtase provocado também pelo som, pelo ritmo que é produzido no atabaque, pela melodia mântrica dos pontos de umbanda, né? Você vê que tudo isso é para levar a pessoa a esse estado de experimentação de algo maior, né? Achei interessantíssimo isso que você falou, viu? Gratidão. E esse êxtase... Desculpa. Só complementando, assim, eu fiquei ouvindo vocês falarem sobre essa questão do corpo, né? E me lembrei da questão da bioenergética, né? Que fala que quando a gente está no corpo, quando a gente leva para o corpo, né, atenção ao corpo, a gente está no presente, né? A gente não está nem pensando no que foi, nem no que vai ser. Então, eu acho que essas experiências religiosas ou de religiosidade, né? Enfim, dependendo do termo, eu acho que elas ganham mais significado mesmo se a gente consegue incluir o corpo para a gente estar nesse presente, né? Achei bem bacana. Diga, Vivi, pergunte.
Sobre esse êxtase e esse rebaixamento de consciência, vamos conversar sobre isso. Será que se a gente estiver numa religião, ou algum lugar, ou alguma instituição cristã, umbandista, xamânica, enfim, a gente tem sim esse rebaixamento de consciência, é a finalidade sim. E se nós estivermos em uma intervenção musicoterapêutica ou trabalhando com música? Quem será que chegou primeiro? Foi a religiosidade ou a música? Entenderam a pergunta? Aquela pergunta de quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha. Ah, Né? Uma coisa também. cativo um pouquinho. A ampliação do estado de consciência é a nova fronteira da psicoterapia, né? É a nova fronteira da psicoterapia. E na musicoterapia a gente tem o método Boni, o DIM, que é um método, assim, diretamente ligado à ampliação do estado de consciência, né? A gente fez a formação com a nossa maravilhosa Tereza Raquel, com a mesa lira, que é um instrumento que cada vez mais eu me convenço, que eu me convenço cada vez mais que é também um instrumento de ampliação do estado de consciência, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente surge como musicoterapeuta depois da música, a música pode surgir depois do pensamento divino, mas tudo está junto, né? Tudo é o ovo que gerou a galinha, que botou o ovo, que gerou a galinha, e a gente vai se descobrindo, né? Quem mais quer falar do ovo da galinha? Vamos lá. Eu queria falar do rebaixamento de consciência. Bora nós. Eu discordo absolutamente desse termo, que eu sei que vem da psicologia. Eu acho isso um erro de entendimento do que se passa. A nossa consciência habitual, me parece, ela é feita de um diálogo verbal interno. Esse falatório interno, essa matraquice interna, ela precisa ser diminuída, o volume disso precisa ser diminuído. Isso não é uma diminuição, um rebaixamento de consciência. Isso é um rebaixamento da nossa falta habitual de consciência, feita pelo nosso diálogo interno, que nos enlouquece, mas que a gente tem uma fidelidade absoluta para com ele. E é o que nos enlouquece. É o que nos mantém dentro dos nossos traumas, crenças, o que vocês quiserem chamar. É um diálogo interno continuado, em parte inconsciente, parte subconsciente, parte consciente, como vocês quiserem. Então, não é usar o termo tradicional já, rebaixamento de consciência, faz a gente enxergar tudo errado. Eu acho que é o contrário, né? Pois é. Eu gostei muito quando você falou, por isso que eu provoquei. Quando você falou ampliar a consciência, um estado de amplitude de consciência, eu falei, esse é o termo que eu gostaria de ter usado. Mas ainda assim eu provoquei. Talvez uma... Terminou, Gregório? Acho que sim. Talvez um termo que é interessante são as alterações de consciência, né? Quando a gente pensa em rebaixamento, parece que é menos consciência. E dentro do cristianismo tem um pensamento, né, por causa de um texto bíblico, que diz que Deus pede de nós um culto racional, né? Ele está pedindo, né, que a gente faça algo racional, que a gente apresente esse culto racional. E a gente vai, hoje, vendo muito dentro das igrejas um culto emocional, né? Então, não é exatamente disso que nós estamos falando. Então, quando a gente fala do culto racional, ele não escapa a emoção fora, né? Mas o estudo, né, das escrituras, a conexão com isso, você tenha uma consciência mais clara do que você está fazendo, desse Deus que você realmente decidiu servir, sabendo que é uma escolha racional, né? Não é uma escolha emocional, embora nos atinja em todas as áreas, atinge, óbvio, as nossas emoções como ser integral, né? Mas realmente existe uma alteração de consciência, tanto do estado de presença, como comigo acontece mesmo, né? Quando eu estou num culto, seja qual deles for,
a minha mente o tempo todo fica checando, conferindo aquilo que está sendo dito com a Bíblia, né, as escrituras que eu leio diariamente, porque a gente sabe quantos enganos acontecem, quantas atrocidades são ditas, porque é uma vergonha, mas boa parte dos cristãos nunca leu a Bíblia, né? Então, nós vamos percebendo isso. Então, esse culto racional, ele não diminui a alegria, o entusiasmo, essa plenitude que a gente sente exercendo a nossa fé nesse lugar. Mas, de fato, é um estado alterado de consciência. Você está muito presente e se sentindo muito ampliado. Você fica muito mais, né? Tem um termo assim, né? Muito mais do que a soma de todas as partes, suas e daquilo que está acontecendo ali fora. Mônica, eu achei muito bacana isso que tu trouxesse sobre o culto racional versus o culto emocional, né? E eu fiquei tentando juntar umas partes para ver se eu conseguia formular uma pergunta. Me parece que, como tu falou, né? Eu acho que os cultos, talvez eles estejam muito acentuados na parte emocional, né? E eu fiquei pensando que talvez seja... Primeiro, a gente não ter uma educação emocional, né? A gente não aprende a sentir, ou a gente cresceu ouvindo não chora que é feio, não pode sentir raiva. E me parece que quando a gente vai para um culto, de que linha for, de que religião for, talvez até embalado pela música, é permitido sentir. Talvez esse seja o lugar em que eu posso. Então, talvez, isso me veio assim pela tua fala, né? Que talvez seja tão emocional, não só por ser incitado por quem está conduzindo, né? Mas também porque é um lugar que acho que sim, que é permitido sentir. Como que vocês entendem isso que eu tô falando? Tô falando besteira? Não tem nada a ver? O que vocês... Tô olhando já para o Gregório, que ele está com uma cara de que estou com vontade de responder esse emocional aí versus racional. Eu não colocaria versos. Colocaria junto, né? Cada vez que a gente corta fora ou diminui um pedaço, uma parte do ser humano, para outra sobressair, esse ser humano fica manco. O terceiro incluído, né? Esse ser humano fica incompletado. Sim, existem tendências, pessoas ou linhas religiosas mais emocionais, outras mais racionais. Isso existe. Ou outras mais corporais, inclusive. Tem linhas religiosas absolutamente corpóreas. Candomblé é uma dessas. É muito fortemente corporal. Agora, o candomblé, que é corporal, uma linha outra qualquer racional, uma outra linha qualquer emocional, como o Bhakti Yoga ou como os Hare Krishna, são assim vivamente emocionais. Se dentro do rito não houver uma busca do dirigente do rito, dos praticantes, de um equilíbrio desses três níveis do humano, imagina, o xamanismo seja assim também, e só um deles desponta, só um deles vale, só... Que humano é esse que a gente está lapidando à força? Isso é a mesma coisa que uma religião combater a outra. Seria engraçado, não fosse trágico. E não uma fosse religião verdade, matando os religiosos da outra religião. Parece quadro humorístico, trágico. Ok, na realidade é trágico. Mas é tão sem sentido para mim essa guerra interreligiosa, quanto é essa guerra interna humana que todos nós humanos vivemos, entre corpo, emoção e mente. Assim, é um conflito natural, mas talvez a religião ou a terapia, a musicoterapia ou a terapia verbal, devesse nos levar para harmonizar esses três centros do ser humano, né? Então, eu não colocaria como oposição, embora o que a gente viva seja essa oposição. Posso, Gregório? Por favor, claro. Na visão xamânica, né, o estado de presença pleno é o estado transpessoal, né? Porque quando a gente está num estado
racional, nós estamos imersos, o mais imerso na nossa personalidade, né? Quando nós estamos no nosso estado emocional, nós estamos ainda muito imersos na nossa personalidade, e só depois que nós superamos esses dois estágios, nós chegamos num nível transpessoal em que a gente pode experimentar um êxtase verdadeiro, né? Então, eu não vejo também como coisas análogas, ou antagônicas, desculpe o equívoco, não vejo como coisas antagônicas, mas como níveis, né, de consciência a serem galgados para você experimentar esse estado de presença, esse estado absoluto, né? De consciência ampliada, em que a sua percepção não é mais uma percepção egóica, racional ou emocional, mas sim uma percepção do todo, uma contemplação do todo, se percebendo como parte de uma engrenagem, que horas é o ator principal, que horas vai ser apenas mais um dos componentes da plateia, né? Hora vai ser um coadjuvante ali, né? Mas nesse teatro da vida, né? Então, essa percepção é que ela é, na minha visão, né, e na minha pesquisa, principalmente das cosmovisões originárias, da qual o candomblé também faz parte, né? O cristianismo também lá, nas suas origens também, né? Então, ela é essa contemplação, o sagrado é essa contemplação do todo, é quando você se percebe parte, né, de uma engrenagem harmônica, que por mais que a tempestade dos pensamentos e das emoções queiram parecer que não, ela se move de uma forma harmônica, de uma forma coordenada, né? Acho que tem muitas coisas e muitas ideias aí a respeito do emocional, racional, ordenado, desordenado. E assim as religiões vão permeando as coisas. Eu acho que devido ao mais ou menos hora, né, mais ou menos ao adiantado da hora, que ainda não calma, mas eu vou começar a entrar no assunto musicoterapia. O que você acha, Cláudio? Vamos começar a entrar na musicoterapia e religiões. Vou fazer uma pergunta para vocês. A religião, em algum momento, atrapalhou, ou foi atrapalhada, ou tiveram um preconceito dentro da musicoterapia? Essa pergunta primeiro é ou atrapalhou, depois a gente faz o lado lindo. Ou atrapalhou ou beneficiou? Vamos falar dos dois? Vai, vamos lá. E aí? Eu acredito que existe um preconceito muito devido ao pensamento cartesiano, né? Ao pensamento científico cartesiano, né? Que tudo que só existe o que pode ser medido, o que pode ser pesado, né? Eu, durante a minha formação, principalmente como musicoterapeuta, em conversa com alguns professores, com outros musicoterapeutas mais experientes com quem eu tive, muita gente, na hora que você fala de uma perspectiva holística, fica um tanto quanto assustada. Acho que por medo de ter que provar novamente que musicoterapia não é bruxaria ou coisa do tipo, né? Que nós não fazemos Não, mais. essa... Bom, não vou nem falar nada. Mas é porque é muito mais por medo da mágica existir de fato do que pelo que a gente faz, né? Eu penso assim, pelo que a musicoterapia faz enquanto meio terapêutico de acesso, e você vê a aplicação dela como fisioterapia, reabilitação de pessoas que tiveram paralisia cerebral, né? Você vê a aplicação dela nas doenças degenerativas do cérebro, no transtorno do espectro autista, você vê a aplicação dela nesse espectro transpessoal, nesse campo transpessoal da terapia, e a importância da música no desenvolvimento humano, eu acho a prova maior disso, né? Então, eu acho que existe um preconceito em se falar de espiritualidade na musicoterapia. Existe um medo que eu percebo, assim,
um tabu, um elefante atrás do armário ali. E aí, vocês, o que acham? Gregório, Mônica? Eu posso falar de duas experiências que eu tive, né? Uma é que eu trabalhei um tempo, né, no hospital psiquiátrico, na área de saúde mental, e dentro do hospital aparecia para reunião lá em grupo uma jovem, né, de 36, 37 anos, que tinha síndrome de Down. A questão dela não era a síndrome, não era a doença mental, assim, né? Mas ela, por ou ser que ela participava lá, e ela, de vez em quando, levava os famosos playbacks, né? E cantava uma das músicas da religião dela. Então, eu tinha esse espaço, né, com os pacientes, então, geralmente, eles traziam músicas, né, da MPB, e ela trazia esse tipo de música, então, ela cantava, e depois que ela cantava, então, a gente passava para outra pessoa, e assim seguia a sequência, mas ela sempre vinha com o playback. E uma das coisas interessantes, né, que acontecia é que eu comecei a perceber quais eram as músicas que ela escolhia, independente da religião, é claro, ela era cristã também, mas eu comecei a prestar atenção na letra da música que ela trazia, e por causa dessas músicas que ela trazia, aconteceu um revertério ali no hospital. Um dia a irmã dela chegou xingando porque ela estava na musicoterapia, ela fugiu de casa para vir para a musicoterapia, e a música que ela trazia estava trazendo um estado emocional de muito sofrimento, de pedido de socorro, e eu comecei a ter esse ouvido para essa música. E ela realmente, a irmã dela tinha a guarda, recebia, né, a pensão para cuidar da irmã, que elas não tinham a mãe, e a irmã dava a irmã, essa de 30 e poucos anos, em prostituição, e essa menina não estava mais suportando aquilo, e ela não podia mais vir à musicoterapia, e nem a nada que o hospital oferecesse, justamente para que isso não vazasse, mas ali escapou. Então eu pude fazer uma intervenção com assistente social, o próprio hospital teve ali uma intervenção. Essa foi uma situação, né? Uma outra foi que num espaço aqui na minha cidade, tem um psicólogo que toca violão e ele se intitula, né, musicoterapeuta. E em boa parte dos lugares onde se trabalha com saúde mental, a música religiosa, seja ela qualquer que seja, ela é proibida, porque falam que isso é muito chato, né? Seja a religião que for, eles não querem lidar com aquilo. E é claro, nós como musicoterapeuta, a gente tem essa capacidade de não só acolher aquela religiosidade, mas todo o conteúdo que vem junto com a espiritualidade, vem toda a emoção, vem todo o sofrimento, porque sem sombra de dúvida, quem está em qualquer lugar ligado à saúde mental, cantando qualquer coisa, está tendo uma manifestação do seu inconsciente e precisa ter um ouvido para aquilo, para ser acolhido, né? Então, dentro da religião, nesse aspecto, né, eu tive esses dois momentos, e eu sei que depois que eu deixei esse trabalho, a música religiosa realmente ela foi uma abolida, né? Mas não pode, canta em outra hora, canta em outro lugar, mas aqui nessa hora não, porque fica enchendo o saco, né? Mas é porque o musicoterapeuta, a gente tem, claro, esse olhar para a espiritualidade, mas a gente também olha, porque afinal de contas, a gente não está lá pela nossa religião, estamos lá por aquele outro que procura um atendimento na saúde, né? Então, esses dois casos onde eu estou dizendo, né, que ajudou e atrapalhou, né? Porque através da religião, através da música religiosa, eu pude ouvir uma expressão, e embora muitos se sentem incomodados, né, quando alguém vem trazer um ponto de banda ou música. Então, acho que essa experiência eu posso contribuir com essa pergunta da Vivi. Quero colocar 3 historinhas curtas. Uma, eu próprio, eu não tenho nenhum problema em transitar na espiritualidade, na música e na ciência. Para mim, são campos muito claros e capazes de diálogo, sem nenhum problema. E eu acho graça quando eu vejo isso acontecer no mundo.
Primeira historinha. Segunda historinha. Se a gente lê a obra do Zucker Kandel e ninguém lê, não sei por quê, mas ninguém lê. Eu tenho que contar para você que eu dou para os meus alunos, Gregório. Pois é, uma coisa é você dar para eles, você ter lido. Outra coisa é uma massa suficiente da nossa comunidade ler Ih, meu filho, e pôr aquilo na cachola. O Zucker Kandel diz, aí é olha, difícil. música não entra dentro da cisão descartiana entre subjetividade e objetividade. Não. Música não se encaixa nesse modelo. Zucker Kandel propõe um terceiro palco. Uhum. Quer dizer, em princípio, a música deveria desmontar essa questão. Mas como a musicoterapia tem que ser aceita como ciência, e como ciência ainda é ciência natural, portanto descartiana, a musicoterapia faz todos esses esforços para tentar caber aquilo que não cabe dentro desse conceito. Cabe na ciência, mas não cabe dentro desta visão de ciência descartiana, que é ainda prevalecente. E eu não sei como é que os musicoterapeutas vão se virar com isso. Terceira historinha. Eu entrei na Umbanda e, de repente, depois de alguns anos, eu demorei, eu sou meio patso, eu entendi que aquele círculo de pessoas cantando e tocando, aquilo era parecido com musicoterapia. Demorei alguns anos para entender. Quando eu entendi, eu falei, meu Deus, eu quero escrever sobre isso. Fui fazer um mestrado, que é sobre música e Umbanda, dentro da psicologia social. Aí eu escrevi um artigo e ofereci para 2 revistas, eu não vou citar o nome, brasileiro. Uhum. As 2 rejeitaram, dizendo que isto não é tema para uma revista de ciência em musicoterapia. Me sugeriram publicar artigo numa revista de folclore. Que absurdo. Então, E, claro, eu fui naquela tradicional revista de folclore norueguesa, Voices. uhum. Né? Eles se interessaram, pediram para, além do artigo, eu trazer gravações, partituras, eu ampliei o artigo e está lá. Mas precisou ser numa revista de folclore norueguês para ser aceito. Então, sim, eu encontro resistência para uma visão que abranja a música nesses campos todos, que é a minha grande diversão, lacear fronteiras. Pois muito bem. Nós estamos encaminhando para o final, Claudita. Agora sim. Quer fazer a honra da casa de fazer a última pergunta, Cláudia? Vamos lá? Eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com até a minha própria vivência, né? Eu vejo que a musicoterapia, para mim, ela não chega a ser uma profissão, ela é algo bem mais amplo, né? Ela me faz uma pessoa melhor, assim, com o tempo que eu vou atuando, com o tempo que eu vou estudando, né? Eu queria entender, assim, como que a espiritualidade junto com a musicoterapia como que ela reverbera para vocês, assim, como que vocês sentem que isso pode, não sei, como que vocês se sentem como seres humanos a partir dessas duas, da musicoterapia e da religiosidade de vocês, ou religião de vocês. Primeiro aí. Manda ver, vai lá. Mônica, damas primeiro. Nessas horas, né, Rubens? Muito obrigada. Que generosidade. Estou chocada. Pensando, né, a partir da minha religião, né, desse vértice aqui onde eu estou, musicoterapia, isso eu concordo, Cláudia, isso me faz uma pessoa melhor, porque nós sabemos que nós temos personalidades, né, tão diferentes, temos perfis tão diferentes, mas dentro do meu perfil, daquilo que eu
acredito, né? E todo esse cristianismo que não vem desde nascimento, né? Ele vem depois ali na adolescência. Eu fui percebendo que a minha religião deixou o meu coração mais humano, né? E quando eu penso, né, num texto bíblico que se diz por aí, né, de cor entre os cristãos, né, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, né? Então não foi a mim, não foi a um povo específico, não foi a alguém do dedo escolhido, mas foi o mundo inteiro. Então, se eu tenho, dentro da minha religião, se eu tenho alguém para quem olhar, uma referência, né? Se eu tenho um Deus assim, de tanto amor, se eu tenho Jesus Cristo, que no seu tempo, né, a forma como ele lidou com as mulheres, a forma como ele lidou com as crianças, com o poder, e também especificamente com os religiosos, que foi só com eles que ele brigou, né? Com os demais, não. Quando eu penso nisso, né, quando eu tenho uma espécie de um modelo, de uma referência tão digna, tão grande, tão doadora, tão plena, se realmente essa religião é aquela que eu tenho identificação, no mínimo, eu sinto como se escoasse através de mim esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito. Eu acredito que o mesmo espírito que estava nele está em mim, né? E é por isso, né? Eu fui chamada para fazer muitas coisas boas, né? E não porque eu preciso disso, não é a questão da meritocracia, né? Eu fui aceita primeiro, eu fui amada primeiro, e é a partir disso que as minhas decisões de fluir dentro desse amor, eles reverberam dentro da musicoterapia, né? Então, eu me esforço, e eu posso dizer isso com sinceridade para vocês, para driblar, né, os meus preconceitos, tudo aquilo que veio diante de mim, tudo aquilo que eu aprendi, que atrapalham essa fluência desse amor que precisa ser despretensioso, né, sem me dilacerar na minha identidade e reverenciando também todos aqueles que vieram antes de mim e trouxeram essa religião para mim. Mas, sim, eu sinto que esse ter para onde olhar, ter essa referência, ter esses escritos, estar em contato com esse sagrado, faz de mim uma musicoterapeuta muito melhor. Acho que pronto, meninos. Entrei na fogueira. Então, assim, a visão xamânica, as cosmovisões primitivas que baseiam o neoxamanismo, elas são extremamente musicais. A música e a espiritualidade, ela não se desliga em momento nenhum, né? Então, vivenciar a minha espiritualidade, a minha conexão com o Deus, com o sagrado, né? De dentro do meu templo, né? Para o externo, é um viver musical para mim, né? E, enquanto musicoterapeuta, eu acredito que isso me permite uma leitura profunda, né, da musicalidade, né, do que outro experiencia. Eu achei muito interessante quando você contou a experiência da moça que levava os hinos para cantar na vivência, e o que ela escolhia para cantar, o que dizia para você. Mostra uma visão muito maior de alguém que já conhecia aqueles hinos da sua própria prática espiritual, né? Mas uma visão das mensagens possíveis naquela expressão. Isso é um se doar para o outro, né? Isso é despertar isso é a escuta flutuante que ali a Regiane fala, né? É você se perder de toda a sua personalidade, né? Para ser um instrumento de escuta e captar e ter essa percepção do outro.
E para isso você tem que ter essa experiência de sair dessa tempestade racional, da tempestade emocional e ampliar a sua consciência a um ponto de que a percepção do outro fica mais completa, né? Eu acho que nisso a espiritualidade e a musicoterapia, isso seria a espiritualidade em mim como musicoterapeuta, mas também com reflexos na clínica que eu posso praticar, né? Com reflexos na direção em que eu conduzirei a minha atuação, né? Então, eu acho que ter este fundamento me torna um melhor eu. Então, se for um melhor eu musicoterapeuta, se for um melhor eu permacultor, serão sempre melhores eus, melhores versões de mim a serviço do sagrado. Embora a música permeie a espiritualidade, como a gente já comentou aqui, e obviamente permeia a musicoterapia, né? Eu vejo duas, não sei se finalidades ou usos ou formas de relação com a música muito diferentes nesses dois campos, para mim. Claro que tudo que acontece com a pessoa leva para todos os campos em que ela está, né? Às vezes é ótimo, às vezes é trágico, mas a pessoa ela mesma, com o seu desenvolvimento espiritual, ou a falta do seu desenvolvimento espiritual, que estará em todos os campos em que ela estiver, né? Mas eu não vejo na musicoterapia, para mim, um campo de crescimento espiritual. Assim, os campos do meu crescimento espiritual, porque são mais de um, não é só Umbanda, tem outros, eles são muito específicos, são práticas muito específicas que não são terapêuticas na primeira instância delas, embora tudo que nos espiritualize, nos terapeutize até muito mais que terapêuticas convencionais. Mas a espiritualidade não tem por função melhorar ninguém, no meu entender. Tem como função nos colocar em contato com o divino. Assim, face a face com o divino. Coisa ousada, né? Da gente até imaginar isso. Mas eu não entendo a religião, a espiritualidade de outra maneira. E isso, embora possa permear, e talvez deva, não sei, permear os trabalhos de musicoterapia, a finalidade da musicoterapia eu não vejo como sendo essa, na primeira instância dela. Que os dois campos possam, como numa aquarela, se misturar, essas duas cores, eu vejo dois campos muito definidos. Agora, nós como musicoterapeutas, e aqui reunião de musicoterapeutas, nós temos que saber receber essas espiritualidades variadas, que ainda mais no nosso país, que é essa terra de contrastes, inclusive no campo religioso, a gente tem que saber receber tudo isso e não dizer sim ou não para uma religiosidade ou outra, né? Uma religião ou outra. Então, falei várias coisas ao mesmo tempo. Não falou não. Gente, nós estamos chegando, caminhando para o final aqui do nosso programa, lindo e maravilhoso, o último do ano. Não podia ser outro, né, Cláudia? Sim. Religiosidade, Natal. Eu queria perguntar para vocês se teria alguma coisa que, de repente, a gente não abordou que vocês acham interessante a gente poder falar. Todo mundo bem? Acho que estamos bem. Então, tá bom. Eu acho que foi bem abrangente, né, o papo. Foi bastante abrangente, então acho que a gente chega aqui, né, Cláudia? Vamos agradecer muito cada um de vocês aqui que tomaram seu tempo, estão aqui com a gente, tanto do lado de fora da tela, quanto do lado de dentro da tela, Gregório, Rubem, Mônica, Cláudia. E nos acompanhamos
o ano todo aqui no programa TV Uban Entrevista e que vocês possam ter um excelente ano novo e dentro das suas crenças, né? Um excelente Natal ou uma excelente passagem. Aqui de minha parte, muito grata. E aí, Claudinha? Gratidão, pessoal, gratidão pela conversa, foi muito... Nossa, a cabeça... Pensar em tudo que vocês trouxeram pra gente, foi bem bacana. Gratidão. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada em estar nesse lugar, em falar sobre isso, ainda mais num país como o nosso, né, que expressa de tantas maneiras a sua fé. Eu acho isso muito bonito, né? Que a fé do brasileiro é algo apaixonante e realmente, como a gente costuma dizer, a fé é para hoje e a esperança é para o futuro. Então, poder ter isso ainda realmente é uma preciosidade do nosso povo. Então, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Um grande abraço para cada um de vocês. Obrigado pelo convite, Cláudia, Vivi. Obrigado pela conversa, Mônica, Rubens. Muito bom isso daqui. Muito bom. Obrigado para quem está nos ouvindo, nos ouviu aqui pacientemente. Som. Rubem, o som. Aí. Pronto, agora foi. Eu gostaria de agradecer também a Mônica e ao Gregório pela oportunidade de debater, de enriquecer assim, o conteúdo com vocês. Foi um prazer muito grande conhecê-los. A Vivi, um grande abraço, uma honra enorme receber esse convite para mais uma vez estar aqui com vocês na TV Uban. Cláudia também, que eu conheci agora. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Aí contem comigo sempre. E é isso aí, pessoal. Nos vemos no ano que vem. Fiquem com as próximas atrações, revejam os programas, valem muito a pena, todos que estão aqui, e nós nos vemos no próximo ano. Um Feliz Natal para quem é de Natal, uma boa passagem para quem é de passagem, e um excelente ano novo para quem é de ano novo. Muito grata.